Fala pessoal, mais um podcast do Geraldo Ferreira, aqui com o John Arley e com o Arquimedes Santos. Mas acho que ao invés de eu apresentar aqui, né, ou o Arquimedes se apresentar aqui, vamos pedir para o John Arley, se eu falei correto também o nome. John Arley, se apresenta para a gente aí, para toda a comunidade aqui do ABC Paulista, da Grande São Paulo. Antônio, Arquimedes, obrigado pelo convite, um prazer, viu, participar com vocês. Vamos chamar de um bate-papo sobre Chico Xavier. A primeira pergunta que me fazem é se eu sou do Brasil. Aí eu brinco que eu falo que eu sou da cidade de Peterlils, mais conhecido como Pedro Leopoldo, tá? Eu tenho 62 anos, sou casado há 37 anos, pai de 3 filhos, tenho agora 4 netos já na família, milito no movimento desde 1980. Estamos aí na luta. Convivi 21 anos com Chico Xavier, tive antigamente eu dizia privilégio, mudei. Tive essa responsabilidade de ter convivido com ele. Escrevi 2 obras, vamos falar um pouquinho sobre ela, e esperamos lançar esse ano a terceira obra da trilogia da Garça. O Voo, Nas Trilhas e agora Testemunhos da Garça, Chico Xavier pelo Brasil e pelo mundo. Então, estamos aí no trabalho, precisamos trabalhar ainda mais. Perfeito, John, perfeito, muito legal. E assim, é comum sempre quando a gente tem um novo convidado, uma pessoa que a gente nunca falou antes, né? Assim, a gente pergunta, né, como é que você veio parar na doutrina espírita, né? Em que momento que você se junta, você se interessa? Como é que foi para você? Arquimedes, eu vim de uma família católica, apostólica, romana brasileira, Pedro Leopoldense, viu? Durante muitos anos. E antes de militar no movimento espírita, eu trabalhei 3 anos na Umbanda. E tenho boas lembranças no movimento umbandista. Tem excelentes casas umbandistas espalhadas pelo nosso país. E eu entrei mesmo na doutrina de uma maneira muito curiosa e até inusitada, porque a primeira reunião que eu fui participar foi uma reunião mediúnica. Vocês não acreditam, não é aconselhado, naturalmente, mas por força do destino, no dia 20 de novembro, eu lembro o dia, foi 5 dias depois da inauguração da Praça Chico Xavier, aqui em Pedro Leopoldo, a segunda homenagem pública de Pedro Leopoldo a Chico Xavier. Eu tentei encontrar o Chico nessa homenagem, mas era tanta gente lá na praça que ficou impossível. Na quinta seguinte, o evento foi no sábado, o meu tio falou assim: "Ô, John, você não quer frequentar uma reunião?" Meu tio também não tinha o conhecimento necessário, mas me fez o convite. Falei, claro, que eu gostaria de conhecer. Aí fui numa Você tinha quinta-feira. quantos anos nessa época? 1980, eu tinha 19 anos, 18, 19 anos de idade. Entrei nessa onde eu frequento até hoje, vai completar 44 anos. Eu entrei, sentei assim, bem discreto, acompanhei aquela reunião como se nada tivesse sido uma novidade na minha vida. E aí, sabe como se na psicologia a gente fala insight ou eureka? Eu falei, puxa, é por aqui que eu tenho que ficar. Então, estamos até hoje aí militando no movimento, hoje ainda no Grupo Espírita Sheila, diretor-presidente da Fundação Cultural Chico Xavier, uma entidade não religiosa, uma entidade cultural, que a gente vem trabalhando desde 2017 como diretor-presidente, e frequentador da casa de Chico Xavier, em Pedro Leopoldo. Boa, muito bom, hein? E, John, como que começou essa sua história com o Chico Xavier, né? Como que foi todo esse encontro? Você até usou a palavra destino aí, né? Será que tinha lá um acordo já prévio antes também? Como é que foi esse encontro com o Chico? Antônio, foi curioso. Eu até coloco no meu primeiro trabalho, eu vou mostrar para vocês aqui a capa do nosso primeiro trabalho, O Voo da Garça, Chico Xavier em Pedro Leopoldo. Não é uma obra rigorosamente acadêmica, mas eu posso garantir a vocês que eu segui as regras da academia, mas não é uma obra acadêmica, senão ficaria muito chata para o grande público. Então,
eu usei muitos recursos fotográficos, depoimentos, então ficou muito bacana esse trabalho. Antônio, eu esqueci mesmo a pergunta. Você? Como é que foi esse Ah, começo, né? Como é que foi a tua história entendi. com o Chico? Começou a história com o Chico Xavier? E aí sim, no prefácio do livro, quando eu tinha por volta dos meus 15 anos, eu militava no movimento umbandista, eu tive sonhos curiosos, recorrentes. Eu via o Chico, era um desejo já como umbandista, conhecer o Chico, porque o Chico, mesmo ele tendo saído aqui de Pedro Leopoldo em 59, eu renasci em 61, eu sempre desejei conhecer o Chico. E sempre foi uma figura muito respeitada na cidade. Sempre se falou bem de Chico Xavier. Então, aquele desejo inconsciente, digamos assim, por volta dos meus 14, 15 anos, eu tive uma série de sonhos seguidos. Ele numa esquina, o Chico dos anos 80, não era dos anos 70 nem dos anos 90, era dos anos 80, já idoso, mas lúcido. Ele acenava para mim numa esquina, determinada esquina. Eu corria para encontrá-lo. Quando eu chegava na esquina que ele se encontrava, ele já estava numa outra esquina. E nunca que eu consegui encontrá-lo. Então, esse desejo, ele já veio por volta de 14, 15 anos de idade. Não conhecia nada de doutrina, mas eu ouvia falar muito bem do Chico. E despontou esse interesse em conhecê-lo. Em 80, e portanto eu me tornei espírita, 20 de novembro de 1980, e entrei firme no movimento. Em 81, nós até fizemos um comentário aqui, eu fundei uma mocidade hoje, Mocidade Espírita Sheila, no grupo Espírita Sheila, não existia, e adivinha o nome que eu fui colocar, né? Eu coloquei Mocidade Espírita Francisco Cândido Xavier. Sem conhecer o Chico, mas já encantado com o Chico, porque logo depois que eu o conheci em maio, uma das primeiras notícias, para dizer, nossa, como é que eu sou bom, né? Fundei uma mocidade, Chico. Lá fui eu falar, Chico, fundei uma mocidade, que beleza, meu filho, parabéns. Um jovem, Jesus está querendo recrutar essa turma jovem, bacana. Eu não esperei ele terminar, eu completei, Antônio. Coloquei seu nome. A aparência mudou. Eu falei, eu não conhecia muito ainda o Chico, né? Todo mundo bajulando o homem, eu falei, também vou bajular, né? Ele fez uma cara de contrariado e eu já fui identificando com o tempo quando ele estava ou não contrariado. Ele era humano como nós, né, meus amigos? Ele era de carne e osso, né? O movimento espírita, e boa parte dele tem a mania de mitificar, né? Ou divinizar a figura humana de Chico Xavier. Quando eu falei isso, ele falou, meu filho, qual centro que você frequenta? Eu falei, Grupo Espírita Sheila. Por gentileza, tira meu nome e você vai colocar Mocidade Espírita Sheila. Eu costumo fazer o seguinte comentário, com o tempo, eu fui observando essa alma generosa. Tem médiuns com tão pouco, querendo mostrar o que tem. Chico Xavier, com muito, escondia o que tinha. De fato, não é os biógrafos que me disseram, porque 21 anos de uma boa convivência com ele é tudo isso que se fala e um pouco mais. E aí, então entramos no movimento, e em maio, o meu tio, que me levou naquela reunião mediúnica de quinta-feira em 80, estava muito atento quando o Chico chegava em Pedro Leopoldo e me falou do telefone. Antigamente tinha telefone fixo, né? Hoje acabou, né? Ele me liga, falou, John, tô sabendo que o Chico, eu não sei o dia do mês de maio, mas era o mês de maio, o Chico vai visitar a irmã dele, Cidália Xavier de Carvalho, irmã do segundo casamento, e nos tornamos grandes amigos. Vamos lá? Eu falei, mas é claro que eu vou, ué. Claro que eu vou. Entrei na casa de Dona Cidália, sem ser convidado, Cidália e o marido, Chiquinho Carvalho, em tempo deles me barrarem na entrada, né? Assim, opa, esse penetra aí, quem que é esse penetra aí? Como a gente diz aqui em Minas Gerais, entrei na maior cara de pau. Mas assim, tão fascinado em conhecer a figura de Chico Xavier.
Me posicionei do lado contrário dele, ele ficou me olhando por um olho, né? Porque ele era estrábico, completamente estrábico, e praticamente não enxergava, e contraditoriamente era o cara que mais enxergava em nosso movimento, na minha modesta avaliação. Ele ficou me olhando, eu olhava para ele, de repente a companheira que tinha vindo com meu tio e comigo, tinha um compromisso, e ela falou assim, olha, eu vou ter que ir embora. O Elcio também, como é que eu ficaria? Fui me despedir dele. Ele pergunta, tudo bem, você é filho de quem? E falei dos meus pais, que eu acho que ele não reconheceu. Meu pai foi carteiro e entregou muitas cartas e ganhou muitos presentes de Chico Xavier na sua vida. O apelido do meu pai, já desencarnado, é Zé do Correio, pelo fato de ter trabalhado no Correio. E minha avó, fui falar, ele reconheceu, ajudou muito a minha avó, ficou viúva muito cedo, com 14 filhos, né? O Chico ajudou muito. E ficou por aí a conversa, foi aquela conversa bacana, mas leve. Na segunda vez que ele volta à casa da irmã, em outro momento, ele manda me convidar. O sobrinho neto, Sérgio Luiz, ainda encarnado, ele sempre conduzia o Chico de carro aqui pela cidade, quando o Chico estava em Pedro Leopoldo, me liga, falou, o tio Chico quer te encontrar na casa de Cidália. E a partir dali, meu amigo, quando eu encerrei essa conversa lá na casa de Cidália, quando a gente estava no despedindo, ele disse assim para mim, você gosta de escrever? Eu menti para ele, porque eu sabia a intenção da pergunta. Eu gostava naturalmente, como as pessoas gostam, mas não tanto. Falei, adoro, Chico, adoro escrever. Eu posso escrever para você? Aí que eu falei, meu Deus. Falei, claro que você pode. E mantivemos praticamente 21 anos de uma boa correspondência. Aluguei uma caixa postal, antigamente tinha caixa postal nos Correios, para não extraviar nenhuma correspondência. Eu aluguei e mantivemos essa amizade por 21 anos, conhecendo aí o lado humano de Chico Xavier. Eu tenho um amigo que sofre com esse arrependimento da vida, que ele teve no Chico algumas vezes, ele recebeu carta do irmão dele, acho que umas 3 ou 4 cartas, e em uma dos contatos que ele teve com o Chico, ele fala isso daí, que o Chico falou para ele assim, escreve para mim, meu amigo, pediu para ele, ele não escreveu, ele falou, não sei porque eu não escrevi, o Chico foi embora. Mas, o John, Ai, que a gente está pena, hein? gravando... rapaz. A gente está gravando isso um pouco antes, mas esse episódio vai ao ar no dia 2 de abril, né? Que está completando hoje 114 anos, né? De um evento natural muito interessante que aconteceu em Pedro Leopoldo. Queria que você comentasse um pouco para a gente o que... Pesquisando aqui no primeiro livro, Chico em Pedro Leopoldo, nós encontramos aí depoimentos de biógrafos do Chico e relatos integrais do Chico, belíssimos. À noite do dia 8 de julho de 1927. A fria, numa sexta-feira como hoje, né? Numa fria noite de sexta-feira, o Chico reiniciou, eu não vou nem falar iniciou, ele reiniciou o seu trabalho aos 17 anos. No recém-fundado Centro Espírita Luiz Gonzaga. O Luiz Gonzaga foi fundado no dia 21 de junho de 1927. E a primeira psicografia no recém-fundado centro, 8 de julho de 1927. E o filme da Globo Filmes, o Daniel Filho, retrata até muito bem, eu gosto do filme, e retrata muito bem esse momento. Na hora que ele começa a psicografar suas primeiras 17 páginas, assinada por um amigo espiritual, ele não se identificou. Tem gente que diz que a mensagem foi assinada, tem biógrafos que dizem, mas isso pouco importa agora nesse momento. 17 páginas. E o Chico descreve que quando ele começou a psicografar, as paredes se desfizeram. A sensação que ele tinha é que ele estava numa espécie de um cenáculo.
muita gente no entorno assistindo ele psicografando e vibrando favoravelmente pelo reinício da tarefa. Eu chamaria essa turma que estava assistindo o Chico nessa saudosa noite de 8 de julho, essa turma eram os irmãos do arco-íris, que estavam na pátria espiritual, porque alguns irmãos do arco-íris, poucos deles, porque o Chico tinha poucos amigos em Pedro Leopoldo, imaginem vocês, um estado historicamente católico, a cidade não tinha prefeito, quem que era a maior autoridade? O sacerdote católico. Então, imaginem vocês as pressões que esse jovem sofreu, né? Então, alguns irmãos do arco-íris encarnados, poucos. Ser amigo do Chico hoje é fácil, né? Mas eu queria saber quem de nós seríamos amigos do Chico em 1927. Porque era um menino estranho, esquisito, aluado, maluco. Imagina esse menino maluquinho, esse jovem maluquinho, vou pegar aí o personagem do Ziraldo, transitando pelas ruas de Pedro Leopoldo e desviando, aparentemente do nada, né? Dos espíritos, conversando. Menino maluco, né? E muitos daqueles irmãos do arco-íris torcendo ali espiritualmente, que vieram renascendo, Arquimedes e Antônio, na minha avaliação, durante os anos posteriores, em diferentes momentos e em diferentes locais, para dar sustentação à portentosa obra mediúnica de Chico Xavier. O espírito do quilate do Chico, ele não vem sozinho. A preparação é gigantesca. Então, quando ele se manifestou objetivamente no dia 8 de julho, irmãos encarnados, colaborando com a tarefa, e aqueles cooperadores que ali estavam, e outros que já estavam reencarnados em diferentes locais do nosso país e fora dele, quando levantou a bandeira, foram agregando, né? Por isso que falar do Chico não é falar só do Chico, é falar de inúmeros companheiros, sobretudo do estado de São Paulo, porque eu dedico um capítulo especial no terceiro livro ao estado de São Paulo, porque pela importância histórica, não só financeira, mas a importância doutrinária, histórica, na vida e na obra de Chico Xavier. Então, pontapé dado, 75 anos de dedicação, de perseverança, se transformando num apóstolo do amor e da caridade, num fiel servidor do Cristo. Sem dúvida nenhuma. E sobre o título do seu livro, né, e a relação disso com a história do Chico, você poderia comentar um pouco para a gente? Pois é, eu confesso que eu nunca pensei em escrever nada sobre o Chico. Naquela segunda conversa na casa de Dona Cidália, você gosta de escrever? E hoje ele sabe que eu já falei em algumas lives que eu não era assim, que eu gostava tanto, né? Mas eu passei a adquirir gosto pela leitura com o tempo. E eu fui um dos organizadores do primeiro Encontro Nacional dos Amigos de Chico e sua obra. Eu, Geraldo e Carlos Bacelli, no ano de 2008. E 6 anos depois da morte do Chico. E foi um chororô danado, porque vocês imaginam bem, 6 anos depois da morte do Chico, saudade, é como se a gente tivesse perdido um familiar muito querido, né? E quando eu vi aqueles depoimentos, Marlene Nobre, o Carlos Bacelli, que conviveu 25 anos com ele, Sônia Barçante, trabalhadora lá da cidade de Uberaba, quando eu vi aquela turma se expressando e a emoção transbordando, eu pensei comigo mesmo, ora, eu também tenho alguma coisa a dizer sobre ele. E esse interesse inicial foi tomando corpo, recebi algumas orientações espirituais para dizer, opa, deixa de ser preguiçoso, coloque no papel a sua experiência, isso vai te fazer bem. Como de fato me fez muito bem. Eu costumo dizer que os 2 livros lançados, eles fazem parte de um tratamento terapêutico
a partir de uma crise que apareceu na minha vida exatamente no ano de desencarnação do Chico, assustadora. Não sei se vocês passaram ou já passaram. Se não passaram, eu desejo a vocês, viu, Antônio e Arquimedes, faz bem uma boa crise, nos tira da zona de conforto e do lugar comum. E aí eu fiquei pensando o que escrever, que título eu daria. Eu fui ler aqui História da minha cidade, Pedro Leopoldo. Pedro Leopoldo é de 1893. Chamava-se Cachoeira Grande, ou Cachoeira das Três Moças, mais apelidado de Vila d'Água. Nós tínhamos água em abundância e chovia muito aqui na cidade. E peguei uma entrevista de um escritor pedro-leopoldense católico chamado José Issa Filho. E, antigamente funcionavam as histórias orais, né? Ele entrevistou uma benzedeira, dessas famosas benzedeiras do interior do Brasil, em Minas Gerais, até hoje, muitas benzedeiras, chamada Satomásia. E Satomásia disse ao José Issa que na manhã do dia 2 de abril de 1910, dia de nascimento do Chico, foi a manhã mais bonita que ela viu na vida dela. Um branco de garças, bonito de se ver, que se deslocava de um lado para o outro. Eu coloquei, inclusive, integralmente essa história no prefácio do Voo da Garça, na apresentação, nem no prefácio, antes do prefácio. E eu falei, que coisa bonita. Eu considerei, então, porque o Zé Issa disse assim, falando da garça e falando do Chico. Quando ele posou, né, em Pedro Leopoldo, esse bando de garças, trazendo amor e compaixão, palavras do José Issa, e transformando as noites de muitos aflitos e angustiados em dias ensolarados de esperanças e alegrias. Aí veio o insight. Opa, num bando dessas garças, uma delas posou na cidade de Pedro Leopoldo. Então a gente está nessa trilogia. O voo para falar do Chico em Pedro Leopoldo. Nas trilhas para falar do Chico nas Minas Gerais. E o terceiro para falar do Chico fora do estado de Minas. Ele foi em mais 5 estados, mais o Distrito Federal. E viajou para o continente americano e o continente europeu nos anos de 65 e 66. A gente fecha essa trilogia da garça. Interessante, hein, John? E, assim, me chamou bastante atenção aqui na sua fala, dessa parte do momento de dificuldade aí, quando você teve esse desafio, até o convite, né? Um desafio, às vezes, é bom para tirar a gente da zona de conforto. E, na verdade, quando você pegou esse momento, vamos dizer assim, de distanciamento da lei divina, né? Porque todos os desafios, quando a gente às vezes não ouve aquilo que é colocado para a gente se distancia e isso começa a trazer até alguns tipos de perturbação e transformou nessa trilogia. Então, um momento ruim você conseguiu, um momento de dificuldade, transformou numa situação bem elegante. E os 3 livros, então, são histórias contadas do que você viveu com o Chico Xavier, né? Basicamente o que você ouviu e o que você viveu com ele, é isso? Antônio, eu não sou historiador de carteirinha, não, mas eu me apropriei dos instrumentos da história. Eu tenho formação acadêmica de mestrado e um doutorado que eu interrompi. Eu achei que eu deveria, porque eu acho que é um grande problema no movimento hoje, a ausência de fontes. Então, muita gente fala, fulano falou, Beltrano falou, e normalmente a gente pega sempre as fontes secundárias e esquece de pegar as fontes mais primárias. Então, por exemplo, olha que novidade, que nem nós, Pedro Leopoldenses, sabíamos. Qual foi a primeira instituição espírita fundada em Pedro Leopoldo? Por unanimidade, antes da pesquisa, Centro Espírita Luiz Gonzaga, fundada em 21 de junho de 1927. Todos os biógrafos afirmam isso. Não é verdade. Então, na pesquisa, e pesquisa é cativante, né? Eu peguei todos os reformadores de 1930 a 59 e comecei a ler página por página, assim, passando. De repente, num desses volumes da década de 50, eu pego lá a primeira instituição espírita fundada em Pedro Leopoldo,
Centro Espírita Amor e Luz, fundado em 5 de fevereiro de 1903. 7 anos antes do renascimento de Chico Xavier. Nós já tínhamos uma instituição espírita, fundada, vejam bem, por um filho de um francês. Ora, eu sou defensor da tese de Chico C. Kardec. Não brigo com ninguém, não pesquiso reencarnação, não temos instrumentos para avaliar isso. É um sentimento que eu trago e as observações que eu tenho feito. Olha que curioso que reforça a tese. O que o filho de um francês que saiu do Rio de Janeiro, foi para Pedro Leopoldo como vila, não era nem Pedro Leopoldo só em 1924, estamos completando esse ano 100 anos, e ele funda uma instituição espírita aqui na cidade, que teve uma duração pequena. Por quê? É uma analogia que eu faço. Quando a irmã do Chico passa mal, em maio de 1927, se existisse essa instituição na cidade, eles não precisariam ter ido à Gruta de Maquiné, na cidade de Curvelo, pegar o casal Perácio, né? O Peraço, né? Ele chamava de Peraço, nem Perácio. Aqui em Minas a gente sempre simplifica tudo mesmo. Eles vieram lá da Gruta de Maquiné, em Curvelo, vieram para fazer o tratamento da irmã. Se tivesse essa instituição em pleno funcionamento, então ela durou menos do que 24 anos. Olha que coisa curiosa, né? E aí começamos a fazer essa pesquisa. Então tem o primeiro livro, eu acho que eu sou mais um historiador, não acadêmico, mas eu fiz uma transição entre a poesia e a academia. Então, a Garça, eu acho que ajudou a trazer leveza, graças à crise que eu passei. Porque eu fazia muito, quando eu tive 2002, eu sou espírita desde 1980, então 22 anos de movimento espírita, o clássico moralista. O clássico moralista. Moralista, uma definição de um amigo meu aqui, é aquela pessoa que quer mudar o mundo, menos ela. Está todo mundo errado. E, lamentavelmente, eu não sou pessimista, eu sou uma criatura muito otimista, talvez até por essa convivência com o Chico, que era uma criatura extremamente otimista, mas nós, religiosos, fazemos o papel do moralista de plantão, o chato de galocha, né? Aquele que não fala... Costumo falar que às vezes a gente é o espírita fariseu, né? Você olha na época de Jesus lá, não tinha os fariseus, às vezes eu me sinto espírita fariseu, né? Vai lá com a regra, explicando, né? Mas cadê a humildade, o amor, né? Meus amigos, com a crise, e para nós homens, Antônio e Arquimedes, se vocês não passaram, o universo... Eu sou formado em psicologia e formado em educação física. Não trabalhei muito na psicologia porque eu me dediquei muito à área acadêmica da educação física, aposentei como profissional, como servidor público federal no Cefet, aqui em Belo Horizonte. Mas eu fiz aquele papel de moralista mesmo, do chato de galocha. E se não vem uma grande crise na vida da gente, o universo masculino tem que tirar do nosso conforto, não é na harmonia, não, é no desconforto. E é assustador quem já passou por uma grande crise, porque, curiosamente, foi no mesmo ano que o Chico desencarnou. A minha crise foi em fevereiro que iniciou. O Chico desencarna em 30 de junho. Tem alguma relação? Não, porque o Chico já estava ausente nos últimos 2 anos. Eu cheguei aí lá 30 dias antes da desencarnação do Chico. E fui, inclusive, no velório. Eu fui convidado pela Câmara Municipal de Pedro Leopoldo, mas quem já passou por uma crise de pânico, é um pouco assustador. Minha mãe foi comigo e consegui lá acompanhar o velório na terça-feira, lá no cemitério São João Batista. Eu acompanhei todo esse processo. No segundo, então, eu fiz mais o papel de um historiador no primeiro livro, mas ficou bacana. Outras informações muito legais.
A mãe do Chico, como é que a gente chama ela? A primeira mãe do Chico. Para casa para vocês Maria, dois. Maria Maria João de João de Deus. Deus. Na verdade, não é o nome real. O nome integral é Maria de São João de Deus. Eu fui procurar saber o porquê do nome. Morava na cidade de Santa Luzia, do Rio das Velhas. Hoje, uma cidade histórica, bem mais antiga do que Pedro Leopoldo, chamada Santa Luzia. E ela era uma indigente, família muito pobre. A mãe dela teve ela no hospital de indigentes, que chamava, e até hoje existe, Hospital de São João de Deus. Menina, Maria, se fosse homem, José, João, Maria de São João de Deus. Olha que coisa bacana. É um detalhe histórico? É. Mas é importante para a gente ser também fidedigno, né? Com esse papel de passar informações. Claro, eu não tenho aqui nenhuma intenção. A referência histórica que eu me apropriei, a verdade, ela é fluida, ela é contraditória, ela é dinâmica, ela não é estática. Portanto, dependendo de quem faz a leitura ou o recorte do momento histórico, você vai interpretar de acordo com a sua leitura. E não que seja a verdade. Pode ser, como diz a doutora Marlene Nobre, pedaços do espelho. Um benfeitor se aproximou do Chico e o Chico perguntou a ele o que era a verdade. O benfeitor responde que a verdade é um espelho do céu que, ao tocar na terra, se fragmenta em inúmeros pedaços. Então, Marlene Nobre lançou a obra dela, antes dela desencarnar, Chico Xavier, Meus Pedaços do Espelho. Eu diria que o voo da garça nas trilhas são os meus pedaços do espelho. Algum historiador, biógrafo vai ter a verdade absoluta? Ninguém. São pedaços que a gente vai reunindo, cada um com seu olhar, cada um com a sua verdade, né? Entre aspas. O segundo livro, eu permiti, eu continuo com o papel de historiador, e aí tem um grande desafio, que eu acho que é importante também de descrever. Em pesquisa, quando você vai pesquisar um sujeito ou um objeto, no meu caso é pesquisa analítica, então história, sociologia, antropologia, educação física, é análise. Não é experimental, não é uma pesquisa experimental, né? Fala-se muito em distanciar o sujeito do pesquisador do sujeito a ser pesquisado. Então, isso foi um desafio, tem sido um desafio, porque boa parte das biografias fica tanto adjetivado, fica tão adjetivado que fica chato. Quer dizer, parece que não é uma história real. É tipo o telefone sem fio, né? Um fala com o outro, vai falando, vai falando, vai falando. E uma mentira repetida muitas vezes pode se transformar numa suposta verdade. Então, esse tem sido um grande desafio. No caso das duas primeiras obras, eu tive uma boa revisora. Então, quando eu exagerava demais, ela falava assim, você quer puxar o saco de Chico Xavier ou você quer contar história? Ela me ajudou muito, então foi um processo. E o terceiro, e no segundo, eu me exponho também mais. Inclusive falo da minha crise e do processo que veio a partir dela e continua até hoje. John, quando a gente, né, vai falar de Chico, né, sempre, assim, Chico fica conhecido por conta da sua mediunidade, né? Acho que o que expõe ele para o mundo é a mediunidade, mas a gente sabe, né, que características únicas dele que você ressalta muito, eu acho importante você comentar isso aqui para o pessoal, que são as características humanas, né? A caridade que ele tinha, o amor, as atitudes, o comportamento, o comprometimento dele com a causa evangélica. Comenta para a gente um pouco, já que você teve esse contato um pouco maior com ele, né? Olha, Arquimedes, esse tem sido o meu esforço. Eu não quero... Quando eu falei que eu ia humanizar o Chico, eu acho que a gente precisa humanizar não só o Chico, mas Kardec, né? O que está tentando ser feito, né? Kardec não foi aquela foto
sisuda. A gente fala assim, nossa, o homem foi sisudo demais. Poxa, não dá para avaliar numa foto, né? Não dá para fazer essa avaliação. Mas o que mais me chamou a atenção em Chico Xavier, e olha que eu vi fenômenos extraordinários, mas não foi isso que me chamou. Eu não procurei o Chico pelo sofrimento. Eu não procurei o Chico para notícias do meu pai, da minha mãe, nada disso. Eu procurei o Chico pela curiosidade. Eu procurei o Chico porque eu queria... Será que existe um ser humano como esse? Eu não acredito. Sabe? Porque no mundo que nós vivemos, cada um por si, Deus por todos. Salve-se quem puder. E hoje, o mais recente, você sabe com quem você está falando? De repente aparece um cara diferente. Eu falei, não, eu quero conhecer. E fiquei surpreso. Ele tem uma qualidade pouco falada e tão necessária em nosso movimento. Então, o meu esforço é humanizar. Com isso, eu não quero desqualificá-lo. Eu quero dizer que ele, sendo tão humano quanto nós, ele deu tanto sentido à sua humanidade que parecia alguém não humano. De onde que ele veio, para onde vai, não sei. Não sei. Mas eu só sei que ele era de carne e osso. Sofreu, chorou, sorriu, amou, desejou, errou, acertou. Acertou, naturalmente, muito mais. E aí tem gente que me pergunta, quais foram os erros dele? Eu vou dizer, eu não estou dando conta dos meus, meu amigo. Só que ele era humano. Agora, tinha uma qualidade que eu tento colocar na minha vida. Difícil essa qualidade. Respeito pelas diferenças. Amar o outro do jeito que ele é e não do jeito que eu gostaria que ele fosse. Amar o outro independentemente da sua orientação religiosa. Amar o outro independentemente da sua orientação sexual. Aliás, como psicólogo, quando alguém vem falar comigo da sexualidade do outro, a resposta é padrão. Meu amigo, minha amiga, procure tratamento, porque você que está com problema. Se a sexualidade do outro te incomoda, procure um tratamento. E nos dias de hoje, Antônio e Arquimedes, amar o outro independentemente da sua orientação política. Amar é amar. E o Chico tinha essa qualidade, porque eu era um jovem entusiasta, né? Querendo fazer tudo. O Chico era incapaz de falar alguma coisa. Por exemplo, eu não sou médio ostensivo. Com a idade, a gente vai ficando mais sensível. Mas eu sempre me tratei como um mineral. Mas eu sempre tive vontade de fazer algumas perguntas para o Chico. Uma delas, eu perguntava demais, viu, gente? Uma delas, Chico, na sala, eu e ele, você está enxergando algum espírito aqui no ambiente? O Chico devia pensar, lá vem esse menino. Mas eu acho que talvez por isso que a minha amizade com ele deu certo, sabe por quê? Eu não mitificava o Chico. Eu falava como se eu tivesse falado com um companheiro, um amigo. Era exatamente esse sentido. Ô Chico, você está enxergando? Meu filho, não se preocupe com isso. Vamos trabalhar. Ah, se fosse um médium Rolando Lero. Nossa, ia florear. E médium adora falar que nós fomos amigos na última encarnação, né? Aí para ficar de controle, de posse total, né? Mas aí eu não me dei por satisfeito. Antônio Arquimedes fez uma pergunta, talvez uma das piores que eu já fiz. Ô Chico, você não está enxergando nenhum benfeitor espiritual ao meu lado? Eu acho que ele enxergou outra coisa, mas não falaria. Tem médico que fala, não fala? Ufa, energia está pesada, hein, filho? Energia aí tá cabeluda, hein? O Chico nunca falaria isso. Então, esse convencimento, viu, Arquimedes, que eu fui vendo, não, esse cara é simples. Esse cara é do bem, sem dúvida nenhuma.
Eu me solidarizo com você nesse momento, porque eu ia ser esse cara chato aí, sem noção, eu ia. Ainda bem que sou contemporâneo dele, mas não conheci de perto, porque eu ia ficar cutucando também. Vai lá, Antônio. Pai, viu? Muita E, saudade. ô, João, você foi por curiosidade, então você está curioso ali, será que era tudo isso mesmo? Né? E até para trazer para a gente nos dias de hoje, você tem algum exemplo, alguma história que até materialize isso, né? Esse ser assim que ele era, né, encarnado como um ser humano passível de falhas, passível de erros, mas que no fundo a gente sabia que ali o seu espírito, né, o seu ser estava vibrando numa vibração diferente da nossa, encarnado sim, mas com alguns contatos. Né? Como que qual foi uma curiosidade assim que você conseguiu ali suprir e que traz talvez já até um aprendizado para a gente nos dias de hoje? Antônio, antes de contar o caso, vários, inclusive coloquei alguns no segundo, vou colocar outros no terceiro, e na terceira obra eu vou colocar algumas cartas, não pelo fato de dizer, nossa, foi amigo, não é isso, é para dizer que as cartas o Chico escrevia muito bem, e são conteúdos universais. É impressionante. O homem teve 5 anos de formação acadêmica, e ele não era ignorante, como dizia naquela época, para qualificar a mediunidade dele, desqualificava a humanidade dele. Não, ele era inteligente. Ele já veio com uma bagagem significativa, impressionante, assim, a bagagem, os dois lados simbólicos das asas, né? Amor e sabedoria, né? O conhecimento com amor, né? Conhecimento com amor, sabedoria. Um homem sábio, sem dúvida nenhuma. Mas um caso que continua me chamando, é impactante na minha vida, porque é incompreensível para mim. Sabe? É incompreensível. O amor. Qual foi o grande legado deixado pelo Chico? Sem dúvida. Sem pestanejar. Exerceu, né, a difícil arte de escutar para que muitos pudessem falar e escrever por seu intermédio. Ele precisou de silenciar, né? Mas ele já era uma autoridade. Inclusive superiores aos espíritos comunicantes. Era superior. Mas não, né? Eu sou um verme, eu sou um cisco, eu sou uma grama. E quando ele falou que ele era um verme, Emmanuel falou, opa, calma lá. O verme é um ser vivo extremamente útil na criação. Nunca mais ele falou que era um verme. A partir daí ele só falava que era um cisco. E de coração, porque eu não me considero um cisco. Se eu falar que eu sou, eu estarei mentindo para você. Mas ele falava de uma maneira que impactava. Era verdadeiro. Então, já leram o livro Paulo Estevam? Já. Quando a gente termina, não dá vontade de ser um cristão? Dá. Depois passa a vontade, mas não dá vontade, não dá vontade de morrer ali, né, daquela forma ali heróica, né? dar aqueles testemunhos. Depois passa. Por isso que a gente tem que ler e perseverar até o fim, né? Segundo Cristo, né? Eu vou dar um exemplo para você. Estar ao lado do Chico é como se nós estivéssemos ao lado daqueles cristãos do cristianismo primitivo. Trazia leveza, suavidade. Minha esposa, ela falava assim comigo, meu Deus, o homem está cansado, larga do pé, vamos embora. Antônio Arquimedes, eu não tinha coragem de pedir para ir embora. Então o Chico inventou um código lá com o filho de coração. Ele não teve nenhum filho adotivo, era filho de coração. O Eurípides, conversamos até hoje, estarei com ele na semana que vem. Ele falava assim, quando ele queria que o povo, vocês vão embora, que eu estou cansado, né? Eurípides, está na hora da injeção. Esse era, vocês tratam de levantar daí, e quando a coisa estava pior, Eurípides,
está na hora da injeção na cabeça. Então nós tínhamos que ir embora. Eu saía lamentado, se lamentando até quando chegava lá no meu destino. Bom, então tem um caso que eu retratei tanto no primeiro quanto no segundo livro. Eu visitava o Chico, que geralmente nos finais de semana, peguei psicografia dele na sexta para sábado para domingo. Peguei o receituário no início dos anos 80. Depois que a homeopatia virou um braço da medicina, ele parou de psicografar para não ser, né, condenado aí no exercício ilegal da medicina. Sentei próximo dele e aprendendo com ele o tempo todo daquela coisa. Não falava muito, como eu sou falante hoje, mas antes eu não falava tanto, acompanhando. Tudo muito simples, a casa simples, o jeito simples, nada forçado, né? Não são aqueles espíritas moralistas que me incluo nessa crítica que eu faço a mim mesmo. E ele estava ali cuidadoso, uma fila, quem desejasse receber mensagens de familiares desencarnados. Uma senhora, no meio da fila, surtou de tanto sofrimento. Ela tinha perdido a mãe, os filhos e o marido em um único acidente automobilístico. E o choro dela foi tão doído que, inclusive, os colaboradores do Chico ficaram sem saber o que fazer. Todo mundo ficou impactado. E até hoje me impacta essa informação. Eu fiquei imaginando, na minha ignorância, maior do que hoje, naquela época, eu falei, gente, o que o Chico vai falar para consolar uma senhora que perdeu praticamente a família toda no único acidente? Eu imaginei, Antônio e Arquimedes, que ele falaria esses jargões que nós espíritas temos de por hábito, né? De coração, né? Olha, não cai uma folha senão que Deus queira, paciência, né? Deus não coloca fardos em ombros que não podem suportar, coisas assim. Eu pensei que ele faria isso. Não fez nada disso. Se levanta, caminha em direção a essa mulher, e ele não conhecia, ele desconhecia essa mulher. Chega perto dela sem dizer nada, abraça e choram os dois publicamente. Emblemático isso para mim. Olha que eu estou militando há 44 anos no movimento. Que amor é esse, meus amigos? Que amor é esse que eu não consigo ainda sentir? Talvez eu sinta esporadicamente com os meus amigos, com a minha família. Ele não conhecia essa mulher. Sensibilizou pelo sofrimento dela de uma maneira que eu nunca vi. Eu nunca senti, a não ser com pessoas que eu conheço. Olha que eu faço trabalho social desde os anos 80. Já tive alguma sensibilidade ou outra. Sem dizer nada, ele disse tudo. E durante alguns minutos, e até hoje, fica isso aqui, eu não quero que bata só aqui, eu quero que bata aqui. Um dia eu sei que nós seremos anjos, não é assim que se diz a música? Um dia todos nós seremos anjos. Temos que perseverar. Que ele abraçou ali, aquele abraço é emblemático, uma interrogação inconcebível ainda para mim. E ficaram ali durante alguns minutos. Eu fiquei de olho no olhar daquela mulher e pensei, ele resolveu o problema dela? Não. Mas quando ela saiu daquele abraço, ela estava chorosa, lacrimosa, mas um brilho naquele olhar. O Chico, sem dúvida, passou um componente que nós chamamos amor, o amar ao próximo como a si mesmo, amar como Jesus nos amou, que para nós ainda, e eu diria, sem pestanejar, para boa parte dos nossos movimentos religiosos, é um amor ainda distante, inconcebível, que foi, para mim, em 21 anos de convivência, o aspecto considero mais importante. Porque se a palavra convence, o exemplo arrasta. Emmanuel.
Essa que é a grande lição e que a gente temos que ficar atentos, né, para não passar 50 anos na doutrina, se preocupando com o desnecessário e esquecendo do essencial. É aquela frase, né, de Francisco de Assis, se eu não me salvo engano, né, que pregai o evangelho, né, por onde for, mas se necessário use palavras, né? Chico não precisou usar palavras. Para você estar carregando esse assunto aí. O Arquimedes, com toda a autoridade moral, ele não fazia pose de moralista. Eu fui fazer uma pergunta para ele, um jovem. Na minha época se chamava amizade colorida. Hoje é ficar. Eu não sei hoje como é que são as novas expressões. E eu estava incomodado porque eu sou aquele famoso o santo do paô, que eu já disse, mas eu tenho procurado a minha vida, sobretudo numa área delicada, que é o nosso comportamento sexual, errar menos do que eu errei em experiências anteriores. Então, eu sou um virtuoso traumatizado. Eu costumo dizer que eu sou um virtuoso traumatizado. Então, nunca quis, e nessa vida, graças a Deus, até agora, porque no derradeiro quilômetro você pode cair, né? Eu tenho seguido e pautado a minha vida. Não sou santo, mas eu tenho pautado do ponto de vista prático, nesse sentido. E aí eu fiz a pergunta, Chico, o que você acha da... O homem tinha 73 anos, isso foi em 1983. O que você acha da amizade colorida? Que aquilo me incomodava. Eu sempre fui muito coerente, não porque eu sou bom, é porque já fiz muita coisa que não deveria ter feito. E aí eu falei, olha a resposta de um sábio. 83. Meu filho, respeite as regras do jogo. Ora, cada casal tem as suas regras, né? Olha, cada um estabelece. Tem casal nessa concepção diferente, talvez, da nossa. Ah, você pode fazer o que você quiser, o outro faz, mas vamos nos encontrar. Mas agora, o que, vamos, fidelidade, vamos caminhar? Então, não burle as regras do jogo. Interrompa. Seja honesto com o homem, com a mulher, seja lá quem for. E isso pautou a minha vida. Então, quando eu não gostava mais, eu preferia, na época, interromper para evitar as complicações decorrentes, como diz André Luiz em sua série, pesquisada, inclusive, por espíritas, psicólogos, psiquiátricas do Hospital Espírita André Luiz de Belo Horizonte. Qual que é a nossa maior dependência? Emotivo, afetivo, sexual. Por isso que o Cristo pega o exemplo da mulher adúltera, porque quiseram julgar Jesus contra a lei de Moisés, que mandava apedrejar a mulher adúltera, não o homem adúltero. Jesus, para não contrariar a lei, porque ele queria queriam que ele se contradizesse com a lei mosaica, atire a primeira pedra aquele que estiver sem pecado. Significa dizer que neste quesito, olha, na terra, só o Cristo foi uma autoridade, até o momento. Todos nós temos culpa no cartório. Por isso que é essa dificuldade que a gente carrega, né? Na linguagem terapêutica, o que era para ser uma fonte de prazer, para muitos virou uma fonte de desprazer. Bom, uma pergunta aqui que eu vou soltar que talvez seja um pouco curioso aí, igual você foi com o Chico lá, só soltando da cabeça, mas me parece que ele talvez tinha um propósito muito claro, uma conexão com o divino maior. O que ele tinha, ou que a gente pode tentar trazer para a gente no dia de hoje, porque parecia que era leve, né? É uma questão de um propósito, ele tinha mais foco, qual elemento assim que você consegue ali talvez aprender com o Chico para a gente trazer para os nossos dias, né, para a nossa vida, ou o que você trouxe para você, talvez você não vai poder falar de forma genérica para a sociedade, mas para você, poxa, olha, né, esse pedacinho aqui do Chico, essa forma como ele lidava, isso eu modelei para mim, né, você modelou para você, mas aí eu fiquei curioso, assim, o que eu posso modelar do Chico para a minha vida, o que
É um propósito? É uma conexão? Me ajuda nesse ponto aí, John. Antônio, são várias reflexões que a gente possa fazer aí, né? Mas olha, vamos imaginar o Chico um homem de carne e osso. Claro que nas obras eu não exponho parte da intimidade que eu conheci de Chico Xavier, porque pertence a ele, não pertence a mim. Mas o que eu posso dizer? Sofreu pela solidão afetiva. Ele não poderia ter alguém ao lado dele, porque a obra talvez não permitisse. Mas eu costumo ouvir muitos espíritos dizendo: ele sublimou toda a sua energia sexual. Mentira. Ele sofreu. Porque a energia sexual é uma pulsão presente em todo ser humano. Ninguém é assexuado. O Chico era assexuado. Isso não é verdade, e eu falo como psicólogo. Claro, ele sublimou boa parte dessa energia. Os livros se transformaram em seus filhos. Mais de 500 obras em diferentes gêneros literários. Mas ele sofreu afetivamente. Não é fácil para um espírito. Imagina, se não é fácil para um espírito desse quilate, imagina para nós, seres comuns. É a luta, é as contradições. Sabe por quê? Nesse grande palco da vida, já machucamos afetivamente muita gente. Já nos machucaram afetivamente. Por isso, o que era para ser vida, como diz Emmanuel no livro Vida e Sexo, vira essa fonte de desprazer, de repressão, né? Considerando o sexo uma coisa feia, uma coisa suja. O Chico nunca fez essa consideração. Mas a tarefa que ele abraçou exigia essa solidão afetiva, não porque ele também tivesse resolvido integralmente. Ele queria ter uma companhia. Por exemplo, o Chico foi um homem carente de mãe. E isso está expresso numa carta que ele me enviou e eu publiquei no meu primeiro livro. Ele perde a primeira com quantos anos? 5 anos. 1915. Perde a segunda, de fato não foi nem madrasta. Eu chamo de boadrasta. A dona Cidália faleceu em 19 de abril de 1931. Quantos anos que o Chico tinha? 21 anos. Emanuel aparece ostensivamente na vida dele em dezembro de 1931, depois que ele tinha perdido a sua segunda mãe. E ele, claro, e ele sempre buscou a figura da mãe. Passou a ser quem? Uma das irmãs, Maria Luísa Xavier, do primeiro casamento. Uma das irmãs mais velhas. Não era a mais velha. A afinidade que ele tinha com ela era muito grande. Por isso que ele vinha muito a Pedro Leopoldo. Quando ela desencarna em 1985, começou a raliar a vinda dele para Pedro Leopoldo. E ele escreve: a morte da minha irmã desencadeou um complexo interno que eu carrego há muitos anos. E quando ela morre, eu considero a Dinorá, a funcionária dele que foi fiel a ele, encarnada até hoje, mora em Uberaba, por quase 40 anos, cuidou dele como uma mãe. Mas um homem carente de mãe, né? É tanto que nas histórias, quando ela era criança, e o Chico teve uma infância muito sofrida, gente. Episódios que eu não posso nem descrever para não criar imagens ruins. Mas foi um menino, não foi uma infância bonita, saudável, alegre, triste. Muito triste. Sobretudo quando ele perde a mãe aos 5 anos de idade e aparece a dona Ritinha, né? Que era uma senhora, coitada, perturbada. Eu costumo brincar que Médio Antônio, que Judas está para o cristianismo, assim como Dona Ritinha está para o espiritismo. Coitada da Dona Ritinha. Dizem que já reencarnou. E antes de reencarnar, segundo informações, ela precisou de pedir desculpas ao Chico.
trazida pela própria mãe de Chico. Fez um bem. A dona Ritinha foi parece um mal, mas é um bem mal interpretado. Bom, hein? Dá para ficar aqui horas e horas, né, Arquimedes? Não sei como é que a gente está com o nosso tempo aí, porque ó, podia fazer um podcast de umas 5 horas aqui com o John. Amigos, são muitas histórias, muitas histórias. E ele era sempre de bom humor, né? Me parece que tinha uma leveza, por mais de toda essa carga difícil, mas a impressão que eu tenho é que tinha uma leveza, né? Antônio e Arquimedes, o Chico fugiu àquele protótipo do religioso clássico. O religioso clássico era um cara moralista, melancólico, porque considerava a terra um vale de lágrimas, triste, chato. Ao contrário, o Chico foi um homem de bem com a vida, de bem com os homens e de bem com ele mesmo. Um mineiro extremamente bem-humorado, adorava uma prosa, mas ficava profundamente constrangido com os elogios. John, uma curiosidade pessoal minha, assim, só talvez retrocedendo um pouco, quando o Chico deixa Pedro Leopoldo para ir para Uberaba, né, na década de 50, acredito que o movimento em Pedro Leopoldo já estava bem estabelecido, né? Como que foi para vocês pegar essa transição, né, de o Chico não está mais aqui do nosso lado? Como que foi isso para vocês para encarar? Eu brincava com ele, Arquimedes. Eu renasci em 61. O Chico sai de Pedro Leopoldo em 59. Eu brincava com ele e falei, Chico, lá estou eu me preparando para reencarnar, eu pergunto assim, lá no mundo espiritual, o homem está onde? Pedro Leopoldo. Tem como reencarnar lá, né? Quando eu renasço, antes de renascer, o homem já tinha saído para Uberaba, né? Ele ria, gostava dessa brincadeira. Ora, claro, deixou muitas saudades, mas deixou muita gente boa, muitos bons trabalhadores aqui na nossa cidade. E há um equívoco que dizem que o Pedro Leopoldense expulsou Chico Xavier. Ora, santo de casa não faz milagre, e isso não pertence só a Pedro Leopoldo. Nazaré, o que bom que possa sair de Nazaré, né? O que de bom pode sair de Pedro Leopoldo, né? Olha, descobri que já era um desejo do Chico sair de Pedro Leopoldo. Mas ele cumpriu uma promessa que fez a sua segunda mãe. Ela sabia que estava prestes a desencarnar, chama o filho e fala assim, olha, meu filho, 1931. Eu estou sentindo, se eu morrer, não permita que o seu pai distribua aos seus irmãos como ele fez claro, por necessidade, como ele fez com seus irmãos no primeiro casamento. E ele assumiu essa responsabilidade. O Chico cuidou praticamente de todos os seus irmãos e irmãs do segundo casamento. Foram 6 no segundo casamento. Dona Cidália, que morreu em 2015, aos 91 anos, tratava o Chico, não era como pai não, viu, meus amigos? Mãe, pai. O Chico foi um pai. Imagina vocês, o homem trabalhou 41 anos na sua vida profissional, nunca viveu às custas do espiritismo, psicografou mais de 500 obras, sem nenhum direito autoral. E portador com falta de recursos ali. Ele não tinha recurso. E o mais importante, ele foi pai e mãe para os seus irmãos do segundo casamento. E só saiu de Pedro Leopoldo depois que todos estavam encaminhados na vida. No caso das mulheres, era o casamento. Né? Por isso que tem uma frase do Chico, que serve para nós espíritas. Antes da devoção, a obrigação. É fácil ser espírita no centro espírita, né? É fácil. Por isso que eu peço à minha esposa, por gentileza, quando ela vai me acompanhar nas palestras, seja caridosa comigo. Você vai ver que nem tudo que eu falo eu consigo, mas seja caridosa comigo. Ela ameaça falar. Ela levanta o dedo e fala, bom, não é bem assim. Eu fico ali trancando, amigo, porque ela vai comentar alguma coisa.
Mas eu fugi um pouco da sua pergunta. Qual era a sua? Volta aí, Arquimedes. Não, você comenta assim, agora eu só quero que Já também, assim, sei. de repente, alguma pessoa que não saiba, né, do que tem para visitar em Pedro Leopoldo, também, se você for continuar o que você Fala. lembra, pode comentar depois para a gente o que tem de memória do Chico em Pedro Leopoldo, que é visitável, né? Criar um roteiro para a gente, né, Arquimedes? Porque Perfeito, agora perfeito. já vi aqui que é perto de Confins, é só a gente pegar um voo ali, ó. Então, criar um roteiro para a gente. É um arrependimento Vocês meu conseguem saber ler? que era do... Conseguem ler a lá. camisa? Festival de Luz 2024, olha aí. Pois é, toda primeira semana de abril existe um belo festival cultural. Mas antes, o Chico, então, eu descobri uma carta dele para uma grande amiga, dizendo que em 65 ele sairia de Pedro Leopoldo, depois que o Valdo Vieira tivesse completado o curso de medicina. Só que, devido a graves acusações do seu sobrinho, filho da irmã que levou ele involuntariamente ao espiritismo, o Amaury Pena, ele antecipou a saída em 6 anos. Então, essa foi a razão principal. Mas já era um desejo. Ele sai de Pedro Leopoldo, mas ele não sai de Minas Gerais. Curioso. Mas ele se aproxima do estado de São Paulo. E é aí que eu falo na terceira obra da importância histórica, doutrinária, financeira na obra de Chico Xavier. Interessante. Bom, eu estou diretor-presidente da Fundação Cultural Chico Xavier. O Chico hoje, em Pedro Leopoldo, é o nosso maior atrativo cultural. Quando eu falo cultural, a gente pega o Chico para além da doutrina. Então a gente quer pegar o ser humano, como Mahatma Gandhi, como Madre Teresa de Calcutá, como Chico Xavier. A gente não quer falar da religião em si, eu sou espírita, mas a gente quer falar de valores universais. Então, títulos do festival. Primeiro, em 2016, Respeito pelas Diferenças. 2018, Diversidade e Inclusão. 2019, Tolerância. 2021, online, devido à pandemia, Gentileza. Ano passado, Felicidade. O Chico dizia que o homem mais feliz é aquele que tem menos necessidades. Nós sofremos pelo desnecessário. E esse ano, mais amor. Então, a gente faz esse evento pela Fundação Cultural, um evento cultural. Ano passado tivemos aqui a presença do Lenine, um evento público e Meu gratuito. Deus, perdi. Perdeu. Mas fantástico, fantástico. Lenine, uma criatura extraordinária. E é um Sou evento... fã de carteirinha, assim, sabe? Fala mal do Lenin perto de mim na roda que eu tiver, eu vou pular na frente. Vou te mandar a foto que eu tirei com ele na época, levou inclusive o voo da garça. Eu aproveitei. E aí, nós também instituímos, a Fundação, os Caminhos de Luz Chico Xavier. Os lugares historicamente mais importantes quando o Chico esteve aqui, de 1910 a 1959. Ele passou 49 anos em Pedro Leopoldo, 43 anos em Uberaba. Muita gente achava que ele teria nascido em Uberaba, né? Graças ao filme da Globo Filmes, do Daniel Filho, que eu recomendo, uma bela obra, falou-se que de fato foi aqui em Pedro Leopoldo. Então, quem vier, eu vou passar para vocês, via Fundação, o roteiro, com o endereço de cada lugar. Então, Casa de Chico Xavier, Centro Espírita Luiz Gonzaga, Centro Espírita Meimei, Praça Chico Xavier, Fazenda Modelo, fechada desde a pandemia, mas por onde ele trabalhou durante 25 anos, Açude do Capão, onde que ele viu o Emanuel pela primeira vez, enfim. Um espetáculo aqui. Agora, a Fundação não quer mitificar e nem divinizar. Então, é um trabalho mais turístico-cultural, respeitando toda a diversidade religiosa de quem vem aqui conhecer, né, a humanidade, o ser humano Chico Xavier. E vocês serão muito bem-vindos para conhecer um pouco dessa trajetória. Ótimo, porque a gente pode deixar aqui anotado depois, né, alguns cards aqui, a gente põe na descrição aqui, então as pessoas que quiserem também conhecer um pouco como é esse processo, e com certeza, Arquimedes, vamos fazer uma excursão aí de Santo André
para conhecer lá. E, John, tem uma palestra que você comenta, e você falou agora algo parecido também. Chico Xavier estava mais para um anjo num corpo de um homem? Eu Ou você parafraseei. acha... você parafraseou, ou na verdade... A conta pra frase gente aí. é do biógrafo Berabens Carlos Bacelli, eu incluí algumas palavras. Historiador tem essa mania, né? Mas antes, eu também vou parafrasear Albert Einstein, falando do Mahatma Gandhi. Só que eu vou falar do Chico. Futuras gerações dificilmente acreditarão que tenha passado na Terra um homem como Chico Xavier. Eu estou parafraseando. O Einstein falava do Mahatma Gandhi. O Joe está falando de Chico Xavier. E o Bacelli usou essa bela expressão. E é o que eu quero dizer nos 3 volumes. Chico Xavier não foi um anjo exercendo o papel de um homem. Ele foi um homem do mundo e no mundo exercendo o papel de um anjo. Olha a diferença. Não é um anjo exercendo o papel de um homem. É um homem, ele reencarnou, meus amigos, sofreu todas as privações de um idoso de 92 anos, sem nenhum privilégio. Um homem que exerceu o papel de um anjo. 30 dias antes dele desencarnar, estivemos em Uberaba com uma caravana. Ninguém imaginava, foi quase um ano depois daquela luz que entrou no hospital e que, lamentavelmente, a ciência brasileira ignorou o fenômeno como se fosse um charlatanismo qualquer. Mas não importa. Estávamos lá no dia 30 de maio, ele falece em 30 de junho. Ninguém imaginava que ele fosse o Grupo Espírita da Prece, nem os colaboradores. Fomos para lá, compôs-se a mesa, me convidaram, o Chico sempre me convidava quando eu ia no Grupo Espírita da Prece, e ficamos ali aguardando. De repente, aquele burburinho. Imaginei o Chico chegando, carregado, literalmente carregado. Tem espírita aí que com poucos anos já quer aposentadoria espírita, né? Já fiz demais, já ajudei muita gente. Poxa, puxa vida. O homem chegou carregado. E aquela emoção de vê-lo, colocaram ele na cabeceira da mesa. Ele começa a orar o Pai Nosso, não termina. Começa de novo, não termina. Ele estava fora daquele ambiente. Um idoso de 92 anos de idade. Pegaram ele e retiraram, voltaram com ele para casa. Perdão, gente. Não, pode ficar tranquilo. Que isso, Até nossa. o que Quase que eu surtei, Antônio. Ah, Quase que eu surtei, porque era uma alma lúcida, uma alma vigorosa. Não teve nenhum privilégio. Aquilo foi outra lição que eu recebi. Meu Deus, 40, 50 anos de doutrina, ora, pouca diferença faz. É trabalhar sem nenhum privilégio. Tome a sua cruz e siga-me. Porque o Chico amava o Cristo. Ele não gostava, não. Ele amava Jesus Cristo. E eu não tenho dúvida. Esteve antes de renascer com Cristo, e eu não tenho dúvida, foi recebido pelo Cristo. Tal a envergadura espiritual, esteve entre nós essa envergadura, e nós não reconhecemos. Isso, eu não entro no mérito. Ah, foi fulano. Eu acho que foi Kardec. Pronto. Ah, foi fulano. Não, não quero entrar mais. Ele era muito maior do que parecia. até mesmo porque esses espíritos de luz, eles não vão chegar lá no mundo espiritual e vão parar de trabalhar, pelo contrário, né? Acho que eles têm essa tarefa, essa missão bem nítida de elevação do padrão espiritual, aí trazendo esses ensinamentos pra gente, e para mim ficou até um aqui, né? Quantas vezes eu já pensei, não, quando eu ganhar mais dinheiro, quando eu me aposentar, quando eu conseguir resolver esse problema, aí eu vou dedicar o meu tempo ao movimento. Então foi um tapa na cara. E tem outra lição, né?
Antes da devoção, a obrigação. Cumpramos as nossas obrigações. Obrigações familiares, obrigações no trabalho. O Chico fez tudo. Tem gente que fica no centro para se esconder da casa. Tem gente que fica em casa para se esconder do centro. Chico Xavier não se escondeu de ninguém. Arrumou tempo para tudo. E eu não sei aonde ele arrumou tanto tempo. Confesso. E aí, Arquimedes, dá tempo para mais uma ou estamos chegando no final? Assim, será que tem alguma aí, ô John? Assim, alguma aquela que não foi contada ainda, um caso engraçado, por exemplo? Sempre acredito eu que tem alguma coisa assim que tem que ser exclusivo, hein? Aquele corte para. Bom, eu tenho duas aqui que eu vou falar rapidamente. Eu fui perguntar ao Chico sobre Elvis Presley. Eu sou fã do Elvis. Eu sou fã do Elvis. O Elvis morreu em 77, eu conheci o Chico em 81. Na época se falava que Elvis não morreu. Estava num sítio, estava numa ilha, estava num hospital, se recuperando, aquela coisa toda. E aquela conversa durou muito tempo. Uma das primeiras perguntas, Chico, posso perguntar uma coisa? Eu falei, claro, meu filho. Gente, foi uma das respostas mais decepcionantes da minha vida. Porque eu achei que ele daria a ficha espiritual de Elvis Presley no mundo espiritual americano. Chico, você tem alguma notícia de Elvis? Eu acho que ele não entendeu. Eu repeti. Você tem alguma notícia de Elvis Presley no mundo espiritual? Ele responde, nenhuma, meu filho. Mas completa. Meu filho, se você souber de alguma coisa, você me avisa? Ora, isso começou a me chamar a atenção. Se fosse um médium rolando lero, ia inventar. O médium rolando lero é aquele que fala, e no final, se espremer, não sai nada. Mas uma outra engraçada, nem foi comigo, foi com um biógrafo. Eu sempre participei aos sábados daquela sopa, aquela sombra do abacateiro ali, no sábado à tarde. O Chico ia ao encontro do infortúnio, tá? Que a gente fica ali fazendo aquele papel de santo do pau oco, falando de Jesus num ambiente asséptico, né? Limpo, com ar-condicionado. Hoje é com ar-condicionado, com tudo. É fácil. Agora, vai falar de Jesus num ambiente diverso do nosso. E está lá todo mundo, terminou, sempre leitura do Evangelho e Livro dos Espíritos. Quando estava ali todo mundo conversando com ele, um cachorro carente, mineiro, sujo, fedorento, começou a passar no meio das pernas do povo ali. Tipo querendo coçar, sabe? Entende? Dar aquela ralada para dar um cheio de pereba, né? Aquele cachorro perebento, né? Cheio de ferida. Chutar um cachorro na frente do Chico é sacanagem. Eu não chutaria. Podia ter dado uns totozinhos no cachorro, né? Assim, né? Sai, né? Sai. O Chico foi acompanhando aquele desconforto de alguns ali, deixou a obra com o Soul Wicker, que foi o braço direito durante 30 anos, abaixou e falou, vem cá, titio, vem cá. O cachorro foi na direção dele, acho que já apanhou tanto o cachorro, foi meio desconfiado, meio de banda, com a cabeça baixa, o rabinho balançando. Chico pega o cachorro e coloca no colo. Essa é a melhor parte da história. A falsidade vem agora. O pior da história vem agora. Depois que ele colocou o cachorro no chão, adivinha o que aconteceu? Todo mundo queria colocar o cachorro no colo. Eu vou dar a minha opinião. Se eu tivesse lá, chutar, eu não chuto. Eu tenho uma filhinha de 14 anos. Agora, perebento, eu acho que eu tinha dado um totozinho. Naquela época, colocar no colo, eu não colocaria, não. Aí quem contou, eu perguntei, você colocou o cachorro no colo? Que você está criticando, né? Quem colocou? Falou, não. Eu não chutei, mas também eu não teria coragem de colocar o cachorro no colo, não. Mas todo mundo queria fazer como o Chico fez, né? O homem contagiava amor, leveza, simplicidade,
uma criança e um general, Antônio Arquimedes. De bobo ele não tinha nada, viu? Não fica achando que ele era bobinho, todo mundo fazia ele de bobinho. Não, fazia o papel. Mas na hora do sim, sim, não, não, sobretudo em relação à doutrina, não tinha meio termo, não, viu? Objetivo. Até por conta do risco, né? Da telepatia, né? Dele pegar o que você está pensando, o que você vai fazer ali, né? Tá perto do Chico era sempre um risco, né? Todo mundo fala, né? Essa telepatia não funcionou comigo 2 vezes, tá? Uma eu Ah, estava lá fora, na casa dele, falaram que ele lia pensamento, lá estou eu lá fora. Chico, Chico, eu estou aqui fora. Fiquei lá fora o dia todo. Então, se ele leu o meu pensamento, eu falei, aquele menino, aquele chato de galocha vai ficar lá fora. A outra, estudante, sempre anda sem dinheiro. E eu contava com a comida na casa dele, que era aos sábados. E no domingo também a gente comia, né? Porque se já for estudante, você sabe, né? Dinheirinho contado, aquela coisa toda. E nesse sábado que eu estava lá, nada de me convidar. Nada. E muita gente, sempre. De manhã, na hora do almoço, e à tardinha, na hora de uma refeição básica que ele fazia. Antes de ir para a casa da prece. E aí, eu comecei a apelar. Falei para Dinorá lá, era meio-dia e pouco. Nó, Dinorá, tá cheirando sua comida, hein? Quer que, como que dizendo, né? Me convidem, pelo amor de Deus, né? E eu comia bem, viu, gente? Atleta, professor de educação física, comia bem, né? E nada de me chamar. E pensei também, perto dele. Chico, você não vai me convidar para o almoço? Gente, eu era um jovem, viu? Um jovem, viu? Por isso, quando fala de algumas encarnações dele, eu fico até, se for, eu fico até constrangido, porque eu falei muito. Se foi João Evangelista, se foi Francisco de Assis, eu fico até constrangido, porque eu falei bobagem demais, sabe? Ele não chamou, teve uma hora que o Chico falou assim comigo: ó, meu filho, então, quer dizer, me despedindo de mim, antes do almoço. Ô, meu filho, então, eu te espero aqui 4 da tarde. Falei, puxa, pensei, dancei, né? Mas em compensação, 4, eu fiquei sem comer, porque eu não tinha dinheiro. Quando eu voltei, tinha uma refeição lá, que eu dei o prejuízo, foi na refeição, viu, amigo? Muito bom, hein, John e Arquimedes. Vamos encerrando por aqui. vamos encerrar, meu. Perfeito, Estouramos o sensacional, tempo estouramos o aqui, tempo mas aí. eu acho que vai merecer um repeteco em algum momento aí, viu? Porque o John também gosta de uma prosa, me parece que... De Bom Chico, mineiro. eu preciso falar, Antônio Arquimedes, para mim mesmo. Me ajuda. Eu falar para vocês, eu estou falando para mim o que eu não posso esquecer. Só parafraseando e finalizando. Frase do Chico: sei o que devo ser, mas ainda não sou. Perfeito, Podemos perfeito. falar em nosso nome? Sabemos nós espíritos o que devemos ser, mas ainda não somos. Seremos. Seremos. Tem aquela que se você pensa muito para fazer algo é porque você ainda não aprendeu a lição, né? Se você já faz algo instintivo, parece que muito do que o Chico já fazia já era instintivo, né? Era de bate-pronto, porque aquilo já estava incorporado. Muito da caridade, eu vou falar por mim aqui, que eu faço, ou dos evangelhos que eu faço, é racional ainda. Por quê? Porque eu ainda não aprendi, ainda não entendi a lição, mas é bom esses momentos aqui, essa prosa, esse papo aqui, que a gente pode pedir um repeteco aí algum outro dia, quando fizer o lançamento do 3º livro, né? Quem sabe a gente pode vir contar aqui só sobre esse 3º. Eu vou aí em Santo André, porque eu vou fazer uma... Passo aí em São Paulo e vou aí em Santo André, tá? Quero conhecer. Que legal, Marcado já. perfeito. E aí a gente faz uma comidinha aqui, ó. Você não vai passar Ó. fome aqui, não. Muito bom. John, deixa eu só te falar, a gente sempre em final de episódio, a gente pede uma indicação de algum conteúdo, um livro, uma palestra, um filme, não sei. Só que eu vou pular na frente, eu vou pular na sua frente de adiantar alguma coisa legal que eu já vi que você participou, que são 2 documentários, né? O Quando Eu Lembro de Chico, né, que está no YouTube, muito bacana. Muito legal. É você, Geraldo Lemos, Bacelli e o Saulo Bacelli Gomes. e o jornalista. Exatamente, é muito bom esse documentário. E o outro é o Chico para Sempre, né, do Wagner de Assis, que você participa também, né? Isso. É uma série. O primeiro foi lá em Jundiaí, muito legal. Passamos um dia todo
Muito legal, boa produção, boa produção. Legal. E esse agora, né, do Wagner de Assis aí. Mas Agora olha, sim, agora você indica o que você acha legal aí, vai. Algum pois conteúdo é, assim? nossa, olha, tem uma obra que é desconhecida em nosso movimento. Bom, eu cito aqui as minhas duas obras, O Voo e Nas Trilhas. Eu até peço, se não gostarem, a caridade do silêncio, tá? Se vocês não gostarem das duas obras. Mas tem algumas boas. Por exemplo, Notáveis Reportagens com Chico Xavier, da editora ID. São reportagens do Clementino de Alencar na década de 30. Fantástico. Ó, que susto, eu já ia falar que é esse aqui, ó, mas não é, quase, ó. Não, Notáveis não, casos de esse. Chico Xavier. Também tenho essa obra. É, Aliás, eu procuro adquirir todas as obras que falem do Chico. Todas elas. Me ajuda e tem me ajudado muito. Então, Dr. Elias Barbosa, No Mundo de Chico Xavier. Excelente obra para pesquisa. Eu gosto muito da obra do Marcel Souto, As Vidas de Chico Xavier, não porque ele trouxe novidade, mas é um jornalista, então é uma linguagem mais suave, mais agradável, né? E eu gostei da dinâmica. Ele não trouxe nenhuma novidade, leu os biógrafos e deu um tratamento um pouco diferente, né? Virou até filme, né? Uma excelente obra também. Enfim, agora de filme, eu gosto do gênero Sexto Sentido. Nossa, vale a pena. Quem não assistiu, vale a pena Sexto Sentido. O Ghost, claro, hollywoodiano, os exageros naturais, né, as licenças poéticas, mas foi o livro que melhor ou que maior divulgou a vida depois da vida. Ghost foi fantástico. E nada de pornográfico, né? Porque aquela cena bonita ali, ele fazendo, aquela mulher fazendo aquela escultura, toda hora que toca aquela música me remete à cena. Uma cena belíssima, né? Muito bonita. Acabei de falar do filme do Chico. Gostei do filme do Chico. O Tony Ramos foi impressionante. Dos atores, da criança, do jovem, todos foram muito bons. O Nelson, que eu conheci. Agora, o Ângelo Antônio foi, historicamente, eu acho que o Chico era daquele jeito. O engraçado é que todas as pessoas que fazem esses filmes ou participam disso mudam o modo de ver a vida, né? A pessoa vai encenar É e verdade. ela parece que ela entra, incorpora, ele sente, né? E muda, né? Olha aí o depoimento recente, né? Do nosso Lar 2, né? Do personagem, né? Aniceto, né? Olha como é que ele falou, o ator, né? Como é que falou que como mudou para ele, né? A partir desse filme. Né? Doutrina é contagiosa, né? Doutrina, o Evangelho do Cristo, né? Isso é o mais importante de tudo. John, muito obrigado, sabe? Agradeço aqui, não sei se ela está assistindo a gente, é a Marden que fez essa ponte para acontecer esse bate-papo com você. Pessoa sensacional, conheci ela assim na cara e na coragem, vi uma postagem do Orlando Noronha dela, falei, essa moça parece que é interessante o conteúdo que ela posta aqui. Uma pesquisadora. Segui, mandei mensagem, sim, muito. Inclusive, já tem um convite feito para ela para a gente falar sobre outras coisas também. Vamos marcar. O velho, o bom e velho, vamos marcar. John, muito, 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 muito obrigado. Se você quiser dar uma mensagem final aí para as pessoas, mas agradecimento total aí para você pelo Convidar para esse tempo. evento aí que você comentou, né, que é na semana de abril. Eu vou mandar o convite para você, Arquimedes. Eu não tenho o do Antônio, o telefone, você tem o WhatsApp do Antônio, e aí eu envio para vocês sem nenhum problema, né? 5 a 7 de abril, Festival de Luz 2024. Então a programação é Tenores em Concert, Orquestra Sinfônica Cachoeira Grande, a banda Lurex, que é a banda Cover Queen. Eu sou amante do rock clássico, do rock and roll, gosto do ritmo. E o Teatro Infantil Moana, isso tudo publicamente é uma coisa... hoje virou
dos eventos públicos da nossa cidade e da nossa região, um dos melhores. O 6º ano, e é claro, quem vem a Pedro Leopoldo vai fazer também o roteiro Caminhos de Luz, Chico Xavier, que eu vou encaminhar aqui para vocês e vocês possam aí distribuir. Estou esperando vocês aqui. Eu finalizo parafraseando o evangelista Lucas, capítulo 10, versículos 38 a 42. Naquela passagem de Jesus com Marta. Se nós espíritas perguntássemos o Cristo sobre nós espíritas, sobre nós do movimento espírita, eu acho que o Cristo, parafraseando o evangelista. Os espíritas andam inquietos com muitas coisas, porém uma só é necessária. Chico Xavier escolheu a melhor parte, e esta não lhe será tirada. Vamos nos preocupar, meus amigos, com aquilo que é essencial. Jesus, nosso guia e modelo, Kardec, o nosso codificador, e Chico Xavier, o nosso decodificador, o nosso exemplificador. Paz e alegria, meus amigos. Prazer, Antônio. Prazer, Arquimedes. Muito obrigado, John. Muito obrigado, muito obrigado. E obrigado a todos aí que assistiram até o final esse podcast da Casa Assistencial Espírita Geraldo Ferreira. Sempre bom deixar o like, deixar os seus comentários, ativar sininho, aquelas frases de sempre, porque isso ajuda a gente a produzir outros conteúdos desse tipo, ajuda a gente até ter informações de pessoas que a gente pode chamar aqui para cada vez mais falar sobre o movimento, cada vez mais a gente falar como a gente ajuda a humanidade como um todo, começando por nós mesmos nesse rumo de espiritualização. Muito obrigado e até a próxima, pessoal.